Muito boa noite, bem-vindo à hora do Jornal da Noite. Vamos conhecer os destaques. Presidente da República termina a visita a Nampula, exortando a massificação da construção de sistemas de abastecimento de água e de represas. Juiz-presidente do Tribunal Judicial da cidade de Tete, condenado a uma pena de 3 meses de prisão. Economista Omar Mitá prevê o renascer da economia nacional nos próximos anos. É hora de olharmos para as notícias do país e também do mundo. Um corpo sem vida foi encontrado na madrugada desta segunda-feira na cidade de Pemba. A polícia não tem pistas dos autores do crime, mas diz que está a investigar o caso. Caso insólito aconteceu no bairro de Cariacó, concretamente na zona de Chibabare. Segundo testemunhas, o corpo sem vida foi encontrado dentro de um saco abandonado por desconhecidos durante a madrugada. Não vimos a pessoa que deixou o saco, nem conhecemos esse homem que foi morto. Um senhor disse que saiu de dentro para cá de baixo. Logo encontrou esse senhor aqui com uma carga na cabeça. Logo disse que ladrão. Aquele senhor, aquele saco deitou para o chão e aquele senhor fugiu. Ou foi um ladrão que foi encontrado dentro da casa e mataram. Aí parece que é uma dívida, né? Pode ser que levaram para tentar ir tentar num lugar fora da casa deles. A polícia já está a investigar o caso, no entanto, ainda não tem pistas, muito menos avança as prováveis causas da morte. Esta equipe vai fazer a identificação, vai estar a fazer o trabalho de verificação se este corpo contém todos os membros. Está a fazer um trabalho para aferir as reais motivações ou as reais causas da morte deste cidadão, visto que o mesmo não apresenta escoriações. Este é o segundo corpo sem vida abandonado nas ruas da Baía de Pemba no espaço de um mês. A plataforma da sociedade civil para os recursos naturais e indústria extrativa acusa o governo de falta de transparência na gestão e canalização de receitas provenientes da exploração de recursos minerais e petrolíferos para as comunidades das áreas exploradas. Juntaram-se esta segunda-feira na cidade de Maputo membros do governo e várias organizações da sociedade civil para discutir a canalização e gestão de receitas provenientes da exploração de recursos minerais e petrolíferos no país. Das várias constatações feitas, a falta de transparência na gestão de receitas atribuídas às comunidades das zonas de exploração e a exclusão das mesmas nos processos de tomada de decisões com as entidades exploradoras são as maiores preocupações das organizações da sociedade civil. As empresas dão um determinado valor, o Estado que as recebe dá outro valor e essa informação não está facilmente acessível. Por outro lado, há muitos atrasos nos desembolsos. Portanto, esses desembolsos chegam tarde aos distritos, é usado o sistema portanto, de desembolsos do Estado, o que significa que se não são gastos até ao fim do ano, é preciso devolver esses fundos. E isto não permite, cria muitas dificuldades à implementação de projetos que levem mais do que um certo período anual a realizar, não é? Portanto, há obstáculos à realização de projetos multianuais. Graves problemas, sobretudo no que tange à participação das comunidades, o envolvimento delas na escolha das suas prioridades. As comunidades são impostas a um processo em que elas gostariam de ver ser desenvolvidas numa perspectiva em que pudessem saber quanto foi o dinheiro canalizado, desse dinheiro canalizado, as obras, os investimentos que estão lá, quanto custaram. De referir que as empresas exploradoras de recursos minerais e petrolíferos devem alocar 2,75% das receitas resultantes da exploração às comunidades das áreas. O governo quer controlar o uso de mercúrio na mineração artesanal no país. O uso de mercúrio já está a causar a poluição de rios e solos no país. A contaminação já é notável na província de Manica. O mercúrio é um metal muito usado na mineração artesanal no país, mas o seu uso tem colocado em risco o ambiente.
Para controlar o uso deste composto na mineração, o governo lançou nesta segunda-feira o Inventário Nacional para a identificação dos focos de emissão do mercúrio e a sua gestão. De elaboração do Inventário Nacional, que irá privilegiar a identificação dos locais que precisam de intervenção imediata e a curto prazo. Este metal já está a causar problemas em algumas regiões do país. A situação atual que tem se verificado no nosso país, não é possível esperar mais. Devemos agir agora com o objetivo de reduzir emissões e lançamentos de mercúrio que resultam na poluição dos rios, solos e ar, incluindo na contaminação das pessoas. O inventário vai decorrer de maio a dezembro de 2018 e será realizado em todo o país. Hoje o jornal O País celebra 13 anos. Com efeito, o PCA da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, o Marmitá, proferiu uma palestra onde qual diz que o país vai encaixar mais de 40 mil milhões de dólares só com o projeto de gás natural no bloco 1 da Bacia do Rovuma. O economista falava na palestra de celebração dos 13 anos do jornal O País e prevê o renascer da economia nos próximos anos. O Marmitá inaugurou um ciclo de palestras agendadas com diversas personalidades para marcar a passagem dos 13 anos do jornal O País. Antes do início da apresentação, Olívia Massango, administradora da Soico, deu as notas introdutórias, situando o papel deste grupo de mídia num contexto de transformações tecnológicas profundas. O dia do nosso aniversário é sempre especial porque reafirma o nosso propósito no mercado, a nossa aposta inequívoca na satisfação dos nossos leitores. A missão de informar, por vezes, coloca-nos em risco de vida, mas não vergamos e prosseguimos com esta nobre causa. Assumimos com prazer a responsabilidade de levar os acontecimentos mais relevantes do país e do mundo aos nossos leitores. Com as novas tecnologias de informação e comunicação, metamorfoseamos a organização para melhor nos servirmos dela. Hoje, alcançamos leitores moçambicanos e interessados por Moçambique em qualquer parte do mundo, através das várias plataformas digitais existentes. Perante um auditório diversificado, o Marmitá falou do panorama da economia mundial, onde a Índia, a China e os Estados Unidos continuam com bons sinais de crescimento. E na África subsaariana, a Nigéria, o Ghana e a África do Sul assumem posições de destaque. Mas a parte mais esperada era a perspectiva econômica 2018-2020 para Moçambique. E para o país, nos próximos anos, jogam um papel fundamental os projetos da Bacia do Rovuma. E desde logo, na Bacia do Rovuma, temos a Área 4, portanto, um projeto que já foi aprovado, já houve decisão final de investimento em 2017, em junho, em Maputo, em que o operador é a ENI, e consiste, portanto, num barco flutuante, num sistema de tolling, que significa que presta serviço ao upstream, àqueles que estão a fazer a extração do gás, e depois eles tornam a exportar o gás. Este projeto, com uma capacidade de 3,3 milhões de toneladas por ano, tem um contrato de off-take com a British Petroleum, mais ou menos, num período mais ou menos prolongado, o que significa que foi possível fazer, portanto, o fecho financeiro para garantir o financiamento. Houve o primeiro botão para a construção em março deste ano, se eu não estou errado, eu estive presente e tive a sorte de imprimir o botão, portanto, para a construção do floating, a cerimônia do floating LNG. Significa que a expectativa de Moçambique vir a ter o primeiro LNG a sair, portanto, da costa de Palma, poderá ser em 2022. Faltam apenas cerca de 3 anos e meio, portanto, para começarmos a ver o gás a ser exportado da Bacia do Rovuma. E é com base nesses projetos de gás natural que Moçambique espera encaixar muitos milhões de receitas fiscais. E é com base nesses projetos de gás natural que Moçambique espera encaixar muitos milhões de receitas fiscais. A Área 1, que é um projeto muito maior, a Área 4, que eu disse, tem um investimento de cerca de 8 mil milhões de dólares, geralmente as pessoas dizem 8 bilhões, mas é 8 mil milhões de dólares. O maior também da Área 1 é cerca de 25 mil milhões de dólares. São 2 módulos, portanto, para a produção do LNG, com uma capacidade total de cerca de 12 milhões de toneladas por ano.
e que é expectável que venha a fazer o FID, ou seja, a decisão final de investimento, no final deste ano ou no início do próximo ano. Portanto, na proximidade do quarto trimestre de 2018 e no primeiro trimestre de 2019. Serão boas notícias. Em janeiro deste ano, logo no início do ano, o Conselho de Ministros aprovou o plano de desenvolvimento do projeto da Anadarko, nosso projeto também, da NH e de outros concessionários. Significa que são boas notícias e neste momento também está muito bem encaminhado a situação dos contratos de venda, havendo expectativa de poder, portanto, termos contratos a médio e longo prazo acima dos 9 milhões de toneladas por ano, o Project Finance. Portanto, Moçambique poderá ver, dentro de pouco tempo, uma decisão final de investimento que poderá trazer a transformação estrutural, portanto, do ponto de vista do equilíbrio das contas públicas e do ponto de vista do equilíbrio das contas externas. No entanto, o economista chama atenção para a necessidade de se apostar cada vez mais na diversificação da base econômica para evitar choques externos relacionados com a flutuação do preço das commodities. Omar Mitar revelou no debate que se seguiu a palestra que Moçambique fica com apenas 2% do total do gás a ser explorado nos projetos em curso no Rovuma, devido aos elevados custos que as multinacionais envolvidas tiveram na fase de prospecção no alto mar. Existe algum pensamento em termos de distribuição, até de posições nessas empresas, como a empresa que o senhor está a dirigir, a possibilidade de emprego nestas multinacionais e até se calhar em termos de participações financeiras nessas empresas, se está a se pensar também na diversidade partidária que existe em Moçambique, ou essas riquezas todas estarão sempre o monopólio de um único grupo? Penso que sempre o mercado foi aberto, os concursos públicos, e isto é obrigatório, que se façam concursos públicos que são publicados nos jornais de maior circulação, e os critérios são os critérios de capacidade. Ou seja, penso que Moçambique está a transitar numa fase de uma sociedade de natureza tradicional, em que os critérios de eleição são critérios que têm a ver com a cor da pele, com os atributos, com a região, etc., a religião. Passamos agora para uma sociedade de natureza industrial, em que os critérios de eleição são, portanto, o desempenho económico e o desempenho que a pessoa tem. E é isso que eu acho que temos que fazer, e é essa linha de pensamento que penso que vai persistir, independentemente de ser daquela cor partidária ou desta cor partidária. A questão da simetria de informação, sobretudo no processo de produção dos recursos naturais, né? Em que o investidor ou explorador tem uma determinada informação, em função daquela informação beneficia-se em prejuízo do Estado que está a conceder aqueles recursos. Gostava de saber quais são os mecanismos, no caso, não é, tratando-se da área dos recursos dos hidrocarbonetos, se isso acontece, porque é mais frequente no petróleo, aliás, no petróleo não, no carvão mineral, por exemplo, e no cobre. Uma das funções das empresas do Estado no setor de hidrocarbonetos ou de petróleo e gás, as chamadas National Oil Companies, quando fazem parte do concessionário, uma das suas funções é também permitir reduzir essa assimetria de informação, porque participam, portanto, nas discussões desde a fase de exploração até a fase de desenvolvimento. E há um processo de decisão que se chama o processo de subcomitês e comitês. Os subcomitês têm várias especialidades, financeiro, operacional, etc. E é aquilo que chamam de comitê operativo e há regras de governance. Não significa que quem é um operador decide tudo, não. O mínimo de voto, tem que ter pelo menos 67% de votação positiva para aquela decisão ir. E também há alguns pontos em que cada um tem o seu veto. Portanto, sem um sócio, a coisa não avança. São questões materiais e substanciais que dizem respeito. De modo que não será ao ad libitum ou ao critério do operador. Há um princípio de governação. Nós também temos geólogos e equipamentos e consultores que nos ajudam. E depois também temos a outra parte da regulamentação, que é o regulador, que neste caso é o Instituto Nacional do Petróleo, que também teve ajuda da Noruega e outros países, e consultores muito bons, e que depois fazem a leitura, portanto, das reservas que são dadas e discute-se, antes de se aprovar o próprio plano de desenvolvimento, quantos furos vão fazer, qual vai ser o nível de recuperação dos poços, etc. E esses dados técnicos todos são avaliados para poder mitigar o risco de assimetria regional. E também
a questão do royalty de 2% nos projetos do bloco 1 e 4, quando já tínhamos conseguido 5% nos projetos de Panda e Temane. É claro que estamos a falar de volumes diferentes, mas é preocupante, acho que para qualquer moçambicano e para mim também, essa eu considero regressão. O offshore são atividades de exploração de alto risco, estão a correr com profundidade de 2.000 metros, 3.000 metros no Rovuma, e não é 30 milhões de meticais de dólares que custa, portanto, um furo em onshore, como seria, portanto, em Pande ou em Açor. Estamos a falar, eles gastaram cerca de 4 mil milhões de dólares, 4 bis, né? 1.000 milhões de dólares, é muito dinheiro, em offshore, é alto risco, de modo que nesta negociação também é preciso também abrir um pouco a mão, dizer que, olha, o real tax passa para 2% como uma forma também de incentivar e estimular, portanto, o processamento. Provavelmente também isto tem a ver com a psicologia, porque quem investe também está muito ansioso em recuperar o seu investimento. Quem sabe se daqui a alguns anos podemos chamar e sentar-se, etc. Mas não gostaria de dizer isto em público, pode ter as suas repercussões. Não estamos interessados em chamar ninguém para se sentar com ninguém, de facto. Já o administrador do Grupo Soico, Jeremias Langa, explica o porquê de palestras para a celebração do aniversário do jornal O País. Um jornal trabalha com conteúdo e que nós quisemos fazer desta vez de uma maneira diferente, não informação colocada no jornal, mas levar os jornais e um ator-chave como o PCADNH, trazê-lo aqui para a academia, para que juntamente com os estudantes, os docentes, possam também trocar informações. Portanto, o objetivo é tirar o jornal para ir ao encontro dos seus leitores. Para marcar a passagem do 13º aniversário do jornal O País, a direção e os colaboradores do Departamento de Informação do Grupo Soico juntaram-se para um brinde. Olhamos para outras notícias do país. A população do distrito de Herate, em Nampula, que na sua maioria se dedica à agricultura, quer que o governo intervenha na fixação do preço de comercialização dos produtos agrícolas, como feijão. A preocupação foi apresentada ao Presidente da República no último comício da sua visita de 4 dias àquela província. De acordo com os produtores, a aposta tem sido a comercialização da cultura de feijões, o que tem estado a melhorar a sua renda familiar. Para a população, o preço tem estado abaixo das suas expectativas, por isso pede a intervenção do governo. Uma outra preocupação apresentada ao Presidente da República tem a ver com a reabilitação das vias de acesso para permitir o escoamento dos produtos, como também energia elétrica na vila-sede do posto administrativo de Alua. O milho e a mandioca constituem a base da nossa alimentação e temos vindo a apostar na cultura dos feijões para a comercialização como forma de melhorar a nossa renda, para a aquisição de outros produtos essenciais como material de construção, meios circulantes, entre outros. Excelência, temos vindo a acompanhar os esforços do governo no diálogo entre o produtor e o comprador. Gostaríamos de pedir que, à semelhança da cultura do algodão, em que o governo intervém na fixação anual do preço de comercialização, também intervenha na fixação do preço dos produtos agrícolas, no caso concreto dos feijões. Não deixaríamos de apresentar algumas das preocupações do nosso dia a dia, como degradação das nossas estradas com destaque para os troços na Mapa na Miroa, a Lua na Miroa, na Mapa Odinepa Cutoa, entre outras, cujo percurso de 70 km por hora é feito em cerca de 3 horas de tempo. Pedimos à Sua Excelência Presidente da República a eletrificação da sede do posto administrativo de Alua com energia da rede nacional. O assunto de energia para o posto administrativo de Alua é um assunto de há mais de 4 anos. O Presidente da República assegurou que esta é a última vez que o pedido de energia será formulado pela população. Filipe Nunes prometeu igualmente para o próximo mês o arranque das obras de reabilitação das estradas. Já se sabe quanto dinheiro é preciso para trazer a energia de Namapa para aqui. Que material é preciso, se são postes ou são precisos transformadores. A eletricidade de Moçambique já fez esse cálculo, já tem este valor, esta informação toda. Acredito que essa já é a última vez que estão a pedir, porque o trabalho vai iniciar. A estrada, a Lua,
na Miroa, que são 60 quilômetros, mas também na Miroa até Mirote, que são 30. Os concursos já foram feitos, foram abertos, o Tribunal Administrativo já aceitou, já em junho, agora estamos em maio, próximo mês, o trabalho de manutenção para essas vias vai iniciar. No distrito de Herat, o chefe do Estado inaugurou um sistema de abastecimento de água em Alua, com capacidade de abastecer 20 mil habitantes. O Presidente da República incentiva a população de Nampula a combater a desnutrição crónica através da diversificação no consumo de alimentos. A província de Nampula, com altos índices de produção, apresenta indicadores de desnutrição mais altos de todo o país. Antes do comício popular, que marcou o fim da sua estadia em Nampula, o Presidente da República visitou uma exposição agrícola e pecuária. A amostra da produção local deixou impressionado o chefe de Estado, que concluiu existirem condições para a redução dos altos índices de desnutrição na província. Uma coisa que as minhas mães, minhas irmãs e nós todos precisamos de levar a sério. Aquela comida toda que eu vi ali, temos que comer e saber comer, porque a desnutrição nesta província, onde se produz mais, está alta, está acima dos indicadores de todo o país. Portanto, é tarefa de nós todos encorajar a nossa criança. O Presidente da República convidou a sociedade a diversificar o consumo de alimentos existentes na província. O tomate, vamos comer também. Não é só para vender. Temos o feijão, vamos comer. Faz-se tudo. Aí fizeram bolos de feijão, fizeram bolos de mandioca, fui ver ali bolos de batata doce. Nós precisamos de essas coisas comer um pouco, para diminuir algumas doenças. Algumas doenças estão a vir porque não podemos só comer mandioca todos os dias. Temos que mudar um pouco. E a mudança é possível, os produtos aí estão. Ainda em Herat, o chefe de Estado visitou a escola primária completa de Nantaca, um estabelecimento de ensino que Filipe Nhosse testemunhou seu surgimento. O Presidente da República e comitiva juntaram-se aos alunos da segunda classe, onde trocaram impressões à volta do processo de ensino e aprendizagem. O Presidente da República, no fim da sua visita de 4 dias àquela província, refere ter contactado ou constatado um nível satisfatório do cumprimento do plano quinquenal do Governo. Filipe Nhosse realçou o crescimento dos setores da agricultura, infraestruturas e indústria transformadora. Moçambique, oi! O Presidente da República terminou esta segunda-feira a visita de 4 dias à província de Nampula. Na hora do balanço, o chefe do Estado falou das principais constatações. Como vimos, a segurança alimentar está gerida em todos os distritos e existe a tendência de promover ou fomentar novas atividades, como por exemplo a pecuária, a horticultura. A província de Nampula está a crescer com uma boa velocidade também na indústria transformadora. Como se pode ver, todo o produto que está a ser transformado aqui é cultivado aqui, são feijões, e significa que mesmo em tempo de crise o país está a andar, os investimentos privados estão a acontecer e a população está a ficar clara de que com o trabalho podemos resolver. Portanto, o balanço que fazemos da nossa visita a esta província é positivo e saímos aqui orgulhosos por saber que a população da província de Nampula, o governo da província de Nampula, todos os distritos estão acometidos para cumprir o nosso programa quinquenal da governação. Não obstante a avaliação positiva do desempenho da província, o chefe de Estado deixou algumas recomendações. Deixamos algumas orientações daquilo que achamos que tem que ser garantido, por exemplo,
aumento da pesca, aumento de atividade pecuária, o potencial da província é maior, o fomento de castanha de caju, a introdução em algumas zonas de hábitos de alimentação, incluindo a produção em horticultura. Portanto, uma série de orientações, inclusive estamos a discutir os recursos a aplicar nessas iniciativas todas. Na província de Nampula, o Presidente da República escalou 5 distritos, designadamente Nacala, Moxinqual, Lardi, Meconta e Herati. O vice-ministro da Educação e Desenvolvimento Humano defendeu que os pensos higiênicos devem estar a um preço acessível para as moçambicanas, de modo que em nenhum momento falte. Armindo Ngunga dirigiu um encontro de reflexão sobre a saúde sexual da rapariga. É onde deves meter o teu penso, amigo. Não, amiga. Alusivo ao Dia Mundial da Higiene Menstrual, comemorado a 28 de maio, o Ministério da Educação e parceiros organizaram este encontro de reflexão sobre os desafios da gestão da higiene menstrual na escola. Na ocasião, Armindo Ngunga defendeu que a saúde sexual da rapariga pode contribuir para a sua permanência na escola. Estudos mostraram que a fraca gestão da higiene menstrual pode contribuir para o absentismo escolar, tanto da rapariga assim como das professoras, bem como para o fraco aproveitamento escolar e, provavelmente, abandono escolar por parte das raparigas. As cerimónias centrais tiveram lugar na Escola Primária Unidade 13, no bairro do Chamanculo, na cidade de Maputo, onde tomaram parte professores e alunos. Aqui na escola nós somos mais abertos com as crianças, então através das nossas aulas nós conseguimos fazer com que a criança fale, deixar a criança à vontade e aberta, de modo a expressar aquilo que são as suas preocupações, visto que em casa tem um pouco de medo. As alunas, por sua vez, explicam o que aprenderam. Devem ter higiene, trocarem um penso em 3 horas, tomar banho 3 vezes por dia. Devem ter cuidados com as brincadeiras que elas têm. Quando estiverem a tirar o penso, lavarem as mãos muito bem e levar o penso e pôr numa caixa que tem lá na casa de banho, chama-se gestão menstrual. De referir que o Dia da Higiene Menstrual foi instituído por uma plataforma mundial de organizações como uma data para ajudar a quebrar o silêncio à volta dos mitos e tabus ligados à higiene menstrual, encontrar formas de superar desafios e dificuldades que muitas mulheres e raparigas enfrentam, bem como destacar soluções inovadoras. O juiz-presidente do Tribunal Judicial da cidade de Tete foi condenado esta segunda-feira a uma pena de 3 meses de prisão e indemnização no valor de 15 mil meticais por ter espancado um cidadão na via pública, no distrito de Manica. Por volta das 9 horas desta segunda-feira, decorria a leitura da sentença na sala de sessões do Tribunal Judicial da cidade de Chimoio. Esta sessão, a equipa de jornalistas, não foi permitida presenciar, alegadamente porque o juiz proibiu. À saída do tribunal, o juiz Efigênio Batista, que foi condenado a pena de 3 meses de prisão, convertida em multa, além de indemnizar a vítima, deu cara exclusivo às câmaras da STV. Batista diz não concordar com a sentença e vai recorrer da decisão. O juiz diz que o ofendido, o suposto ofendido, não sofreu luxação de joelho, não sofreu torturas, não sofreu sangramento. Mas depois o juiz diz que cometeu um crime de ofensas corporais voluntárias de que resulta doença ou impossibilidade para trabalho. Ora, não se pode dizer que cometeu um crime de ofensas corporais voluntárias de que resulta doença ou impossibilidade para trabalho. Porque a pessoa não sofreu. Se a pessoa não sofreu nada. Percebe isso? A pessoa não sofreu nada. Está aqui a sentença, está nas minhas mãos. Chegou a espancar o cidadão ou não? Olha, não ficou provado nada daquilo. Mas depois diz que cometeu um crime de ofensas voluntárias de que resulta doença. Afinal, isso que não ficou provado é a doença. Então, de onde vem o crime? Por outro lado, o ofendido, Ricardo Sinalewa, diz que irá recorrer da sentença, uma vez que dos cálculos que efetuou, a sua indemnização devia rondar nos 4 milhões e 500 mil meticais. Agressão física é outro crime e defamação em público, dar porrada, tirar roupa, pessoas em público, prisão ilegal, 59 dias fiquei no Xirambandini, não foi observado, não tem indemnização. Para si, indemnização justa de todos esses crimes seria quantos meticais? Seria mais ou menos de 4 milhões e 500. Exatamente, porque trata-se de ato contínuo, então não começou aqui.
A Polícia da República de Moçambique acaba de deter 5 pessoas no município de Dondo, em Sofala, que fazem parte de uma quadrilha de assaltantes à mão armada. A quadrilha é composta por 11 pessoas, lideradas por um agente da PRM. 5 indivíduos que fazem parte de um grupo de assaltantes à mão armada composta por 11 pessoas foram detidos na semana finda no município de Dondo, em Sofala. No seio dos detidos está este agente da polícia que estava afeto no distrito de Dondo, apontado como líder da quadrilha. O polícia ladrão emprestava sua arma aos seus comparsas. Por vezes participava nos assaltos e noutras vezes não. O grupo reforçava-se com katanas para aterrorizar as suas vítimas e dedicava-se a assaltos a estaleiros de madeira, residências e na via pública no município de Dondo. O último assalto protagonizado por este grupo foi numa bomba de reabastecimento de combustível, onde roubaram valores monetários não especificados. O agente da polícia nega o seu envolvimento no crime. Então, esse assunto de coisa de que dizer que para nada, eu sou fornecedor de coisa de AKPM, a esses homens, isso eu nego, nunca cometi esse tipo de crime. E contudo, um dos detidos confirma que na sua motorizada transportou o agente da polícia até o local onde foi protagonizado um dos crimes. Como é que entraram na mesma moto 3 pessoas, contigo 4? Comigo 4 entraram assim, eu afastei no tanque e aquele seu Feliciano, aquele gordo, sentou no meio e outro sentou atrás. Quem é seu Feliciano? Seu Feliciano é o polícia. É o polícia? Sim, eles traziam mochila mais um saco cor amarelo. Sim, aí no saco não sei o que teve lá, mas era uma coisa comprida. Nós, como corporação, condenamos veementemente a situação de um polícia, que é o nosso colega, que está a criar grupos de pessoas assaltantes. Pedimos o apoio de todos os nossos concidadãos para poder ser muito vigilante e tudo aquilo que é um trabalho desviante de qualquer polícia deve ser denunciado. A polícia, para além de ter neutralizado estes assaltantes, apreendeu na posse dos mesmos estes bens roubados, assim como as armas usadas nos assaltos e o fardamento do agente da polícia indiciado de roubo. Momento de observarmos uma breve pausa no Jornal da Noite. Nós voltamos já a seguir e com mais notícias. Até já. Seguimos com as notícias no Jornal da Noite. A inexistência de uma fábrica de ração, de uma incubadora para pintos do dia e de um matadouro são apontados como os principais constrangimentos na produção de frangos de corte na província de Sofala. A produção de frangos na província de Sofala está muito abaixo do desejado. No ano passado, por exemplo, foram produzidas apenas 350 toneladas, quando a província necessita de cerca de 6.000 toneladas para satisfazer a demanda. Os produtores de frango de Sofala afirmam que sentem-se asfixiados financeiramente nesta atividade. Nossos pintos vêm de Nampula, vêm de Chimoio, vêm de Maputo, mesmo a ração também vem de Maputo, vem de Chimoio. Montaram uma chocadeira, uma fábrica de ração aqui em Sofala para evitar os custos. Também na falta do matador. Os frangos, quando chega à fase da venda, ficam muito tempo nas capoeiras e são custos que estamos a gastar enquanto a ração está mais elevada. Como pretexto para melhorar a produção e a qualidade dos frangos em Sofala, apesar destas lamentações, o setor da agricultura está a atualizar os avicultores em conhecimentos técnicos. O objetivo é massificar a produção à escala nacional, aumentando deste modo os níveis de produção e produtividade e tornar o mercado autossuficiente, por forma a reduzir as importações deste bem de consumo alimentar. A governadora de Sofala, que orientou a abertura desta formação, lembrou que o fomento da produção de frango é parte integrante das iniciativas presidenciais e defendeu o investimento na cadeia de valores. Com destaque para a implantação da indústria de produção de rações e a necessidade de implantação de centros de reprodução de pintos para reduzir os custos de operação e transporte, como o matadouro para abate de aves. É o único parque moçambicano inteiramente marinho estabelecido para proteger espécies de fauna marinha, nomeadamente dugongos, tartarugas marinhas e golfinhos. É considerado um dos melhores lugares para praticar mergulho em toda a África Austral. Designa-se Parque Nacional do Arquipélago de Bazaruto e será uma das atrações da Conferência Internacional de Turismo baseada na natureza.
a ter lugar em Maputo. O Parque Nacional de Bazaruto foi a primeira área de conservação marinha de Moçambique, localizado na província de Inhambane, na costa dos distritos de Vilanculos e Inhassoro. O parque engloba uma extensa parte marinha e as 5 ilhas do arquipélago, ocupando uma área de 1.583 km². O arquipélago reveste uma grande importância ecológica. Atualmente, alberga a maior população de dugongos existentes na costa oeste do Oceano Índico. A sua admirável diversidade marinha inclui também espécies como a tartaruga, manta-raia, tubarão, baleia, golfinho, entre outras. Quem mergulha nas suas águas azul turquesa pode contemplar a beleza dos seus corais e o rico ecossistema que se move à sua volta. No interior das suas florestas encontra-se lagoas de água salgada, onde se reúnem os flamingos. À semelhança das outras áreas de conservação do país, esta também será um dos atrativos da Conferência Internacional de Turismo baseado na natureza, a ter lugar de 7 a 9 de junho próximo, na capital moçambicana. O Humula Resort é um dos destinos turísticos preferenciais de Moçambique, localizado na província de Gaza. O grupo recebeu recentemente uma distinção atribuída pelo Booking.com, um resultado de uma classificação feita por clientes estrangeiros. Booking.com é um sítio na internet onde estão catalogados hotéis de todo o mundo. Nele, o turista, independentemente de onde quer que esteja, pode obter informações sobre os produtos e serviços prestados. Depois de usufruir dos mesmos serviços, o cliente tem a possibilidade de classificá-los através de uma pontuação. E foi assim que uma instância hoteleira moçambicana recebeu recentemente esta distinção por ter conseguido obter uma pontuação média de 9,6 em 2017, atribuída pelos seus clientes. Um local onde a natureza mescla-se com a arquitetura desenhada pela mão humana. Localiza-se a 33 quilômetros da vila-sede do distrito de Belém, província de Gaza, e a um pouco mais de 180 quilômetros da cidade capital, Maputo. Este é o Humula Resort. Construído no meio do natural, o Humula Resort tem a vista virada a uma lagoa de águas cristalinas. No local, encontramos este casal português. António conta que não vinha a Moçambique há mais de 50 anos, depois de ter trabalhado como marinheiro. E porque tinha prometido à sua mulher, Fernanda, trazê-la para Moçambique, Humula Resort foi a preferência. E ele não tem dúvidas. Isto é uma segunda lua de mel. É uma festa de casamento renovada, numa experiência que realmente é muito reconfortante. Continuo sempre a gostar dele, sempre, sempre, sempre. Às vezes temos as nossas coisas, não é? E para selar o momento, o casal mostrou que o amor não envelhece. E a promessa é de cá voltar. Se houver céu, quando a gente morrer, eu gostava que ela fosse para o céu e que o céu fosse aqui no Belém. Cassanias Matsombe, administrador da instância turística, disse que a premiação é fruto do empenho dos trabalhadores. Mantém os seus níveis, os seus estándares de qualidade, e eu só tenho que me sentir orgulhoso pela equipa que eu tenho, desde a direção, as chefias, até os próprios trabalhadores. De acordo com Matsombe, a pontuação abre desafios enormes ao seu grupo. Vamos fazer por merecer, vamos tentar fazer os possíveis de, no mínimo, mantermos este nível de qualidade. O sentimento de satisfação é partilhado pelo diretor. E vamos tentar melhorar de forma a que a pontuação seja também melhor. Os colaboradores falam dos segredos para garantir a satisfação dos clientes. A comunicação, eu acho o melhor segredo, e estar muito próximo ao cliente, interagir direto com o cliente e
estar mais atento no que o cliente quer, no que faz bem para o cliente. O segredo da cozinha é muito fácil, basta saber e colocar os ingredientes, os temperos entre comida, cada comida tem tempero dele que entra aí na comida. Um local onde o natural mescla-se com a arquitetura humana, um local onde a tranquilidade é uma marca. Foram estas as razões que fizeram com que o Booking.com desse esta distinção a este resort. De Belém, Abdul Manissa, Raul Massinga, STV. Olhamos agora para as notícias do estrangeiro. Finalmente, o governo brasileiro cedeu à pressão dos camionistas que estavam em greve há uma semana, exigindo redução de impostos de combustível. O presidente Michel Temer reduziu o preço do diesel em 12%, válido num prazo de 60 dias. Há uma semana que a economia do Brasil encontrava-se paralisada devido à greve dos camionistas e das transportadoras. Bloqueando as estradas principais da maior economia da América do Sul, os camionistas protestavam contra os elevados preços dos combustíveis e os aumentos consecutivos aplicados pela petrolífera estatal Petrobras. Porque quase 90% do abastecimento de alimentos e de combustível no Brasil é feito pelo transporte rodoviário, o governo do presidente Michel Temer viu-se obrigado a ceder à pressão. Michel Temer decidiu reduzir o preço do diesel em 12%, válido por 60 dias, diferente da proposta que havia dado na quinta-feira, que valia por 30 dias. A situação caótica foi um duro golpe à credibilidade do governo do presidente Michel Temer, numa altura em que faltam menos de 5 meses para as presidenciais de outubro no Brasil. Momento para mais uma pausa no Jornal da Noite, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Maputo poderá ser uma cidade quente, com uma máxima esperada de 32 graus Celsius, mínima de 18 graus. Dia quente também previsto para Xai-Xai, com uma máxima de 31 graus Celsius, mínima de 17 graus. Inhambane poderá ter uma máxima de 28 graus, mínima de 20. Para a cidade da Beira, previsão de 29 de máxima, 20 de mínima. 26 de máxima para Chimoio, 13 de mínima. Para Quelimane, uma máxima esperada de 29 graus Celsius, mínima de 20 graus. Tete poderá ser a cidade mais quente do país, com uma máxima esperada de 33 graus Celsius, mínima de 23 graus. Para Nampula, a previsão de 28 de máxima, 20 de mínima. 30 de máxima para Pemba, 21 de mínima. Para Lixinga, máxima esperada de 24 graus Celsius, mínima de 12 graus. A previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. Retomamos as notícias e agora olhar sobre o desporto. Os Mambas voltaram a perder diante do Madagascar por 2-1 em partida da primeira mão do Grupo A do torneio da COSAFA. Com a derrota, Moçambique complica as aspirações de chegar mais longe no torneio. Ainda tentavam se conhecer as equipas quando surgiu o primeiro golo do jogo. Numa jogada bem elaborada dos malgaches, apareceu Dax a rematar forte sem hipótese de defesa para Girugo. Estava aberto ativo no hall de Peter Mokaba aos 6 minutos. Kambala, neste lance, quis surpreender o guarda-redes contrário, mas o remate saiu ao lado. Mas o Madagascar continuava perigoso e só não chegou ao golo aos 32 minutos, porque o remate de Lalaine foi embater caprichosamente no poste direito da baliza de Girugo. A segunda parte trouxe um Moçambique mais ofensivo e Luiz Mixone deu esperança neste cabeceamento para o golo, após canto cobrado por Camu Camu. E quando se pensava que os Mambas podiam chegar ao segundo golo, a defesa compromete com o jeitoso Girugo a deixar-se antecipar por Toque, que roubou a bola e introduziu no fundo das malhas. Aos 40 minutos, Girugo ainda salvou os Mambas de uma verdadeira humilhação quando defendeu seguro o remate de Nassadratra após contra-ataque rápido dos malgaches. A derrota compromete as aspirações dos Mambas, que terça-feira voltam a jogar diante das Comores para a segunda jornada do Grupo A. O antigo capitão da Seleção Nacional, Tico Tico, e a cônsul de Moçambique para Mpumalanga e Limpopo, Esther Tondo,
Consideram que a derrota pode comprometer a passagem à fase seguinte, mas mostram-se confiantes na vitória nos 2 jogos que ainda restam para os Mambas. Foi um resultado infeliz, penso. A equipa não esteve muito bem, principalmente na primeira parte. Jogou muito retraída e saía esporadicamente para o ataque. A segunda parte melhorou um bocadinho, mas eu penso que a equipa da Madagascar mostrou-se melhor em relação a nós. Se bem que começamos pelo pé esquerdo, mas acredito que são coisas que acontecem quando se trabalha. Há vitórias e há dias menos bons que nos trazem derrotas, não é? Mas não vamos baixar a cabeça porque ainda estamos no começo. Quero acreditar que ainda os Mambas ainda vão trazer felicidades para o povo moçambicano, que bem merece. Eu quero acreditar que ainda assim, porque é o primeiro jogo, não é? Ainda há mais 2 jogos que, se correr bem, Deus queira, corra, todos nós estamos a rezar para que corra tudo bem. Ainda temos uma palavra a dizer. Eu penso que sim, ainda há 2 jogos, não é por jogar, e pelo que vejo das equipas que estão aqui a jogar, tanto Comoros como a Seychelles, não são seleções que não parecem assim tão superiores à nossa, não é? Pelo menos comparado com a Madagascar, que penso que é uma seleção que já tem, né, um certo nível. Essas 2 seleções eu penso que estão ao nosso alcance, portanto cabe a nós termos iniciativa de jogos, não temê-los, ir para frente deles, porque eu penso que temos equipa e jogadores suficientes para conseguirmos os pontos que necessitamos para passarmos para outra fase. O grupo denominado Pembenses de Verdade contribuiu e entregou este domingo um valor simbólico para ajudar no tratamento do músico moçambicano Imam Agi, que não goza de boa saúde. Depois de várias pessoas de boa fé, coube a vez este domingo ao grupo de naturais da província de Cabo Delgado, chamado Pembenses de Verdade, a aderir à ação solidária com vista a ajudar no tratamento do conceituado músico moçambicano Imam Agi, que há dias não goza de boa saúde. Nós ouvimos por várias vias que ele estava a padecer de uma doença, precisava de apoio, o governo de Cabo Delgado fez a sua parte. Nós estamos aqui em Maputo, naturais de Cabo Delgado, naturais de Pemba. Os que estão aqui representam uma parte de um grupo que contribuiu e achamos que poderíamos ajudar com o que podíamos. Imam Agi diz estar maravilhado com o gesto e espera que ações iguais se estendam para mais pessoas carenciadas. E o valor serve essencialmente para poder comprar medicação, medicamentos, né? Então, eu acho que mais do que isso é rezar para Deus, ver se receba essa bondade dessas boas pessoas que apareceram e a medicação que fora comprando realmente que dê os seus efeitos necessários para poder curar a minha doença. Imam Agi é natural de Cabo Delgado. O cantor diz que nos últimos tempos sente melhorias do seu estado de saúde. Uhire ki homala umpia wayaria we taka uluma kalupana uhire ki homala umpia zinjizo takala zorera baholo tina uherera uhuvanu puhawantu Está pautada a informação no Jornal da Noite. Despeço-me para o Jornal da Noite. Entretanto, continue a permanência para as notícias já a seguir no canal STV Notícias. É para lá que eu vou e convido-lhe a seguir-me. Até já.